Olá, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Este é o Em Pauta, o seu programa de entrevistas aqui da UERN-TV. Na edição de hoje, iremos falar sobre reforma tributária, um dos temas mais importantes que estão sendo discutidos na atualidade. E para discutir um pouco, para falar mais acerca desse tema tão importante, estamos recebendo Candice Ferreira, presidente da Comissão de Direito Tributário da subseção da OAB aqui em Mossoró. Primeiramente, agradecer pela sua presença. Candice, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Arthur. Bom dia a todos os telespectadores da UERN-TV. É um prazer estar aqui com vocês. Então, em nome da Comissão de Direito Tributário, eu agradeço esse convite por estarmos tratando de um tema de absoluta relevância para todos os contribuintes aí, norte rio-grandenses e demais regiões. Exatamente, perfeito. Candice, para começar, eu queria que você falasse sobre o que é a reforma tributária e por que ela é tão impactante na vida das pessoas de uma maneira geral, porque acho que é algo que muita gente se pergunta, né? Excelente pergunta, Arthur. Então, a reforma tributária, nesse momento, ela está sendo viabilizada, ela está sendo operada por meio de uma PEC. O que seria PEC? PEC é uma proposta de emenda constitucional. Então, nós estamos falando de uma reforma tributária que ela vai além do nosso Código Tributário Nacional. É uma reforma tributária que vai alterar substancialmente artigos, dispositivos da nossa Constituição Federal. Então, essa reforma tributária, ela visa a simplificação, ela visa a transparência, e aí a gente vai ter a extinção de alguns tributos e a substituição por outros. Então, por isso que é tão impactante. A gente está falando aí de extinguir alguns artigos que existem em nossa Constituição Federal, desde 1988 aí, e estamos falando também de mexer no bolso do contribuinte, mexer no bolso do empresário. A gente está falando de uma base mais ampla aí de cobrança de tributos. Perfeito, perfeito. Eu queria que você falasse também quais são os desafios, os principais desafios para que seja implantado um sistema novo como esse, né? Porque é uma proposta que, apesar de discutida há muito tempo, só agora que conseguiu, de fato, chegar na Câmara dos Deputados, enfim. Isso mesmo. Para quem está nos assistindo e não sabe, o nosso Código Tributário Nacional é de 1966. Então, assim, desde 1988, que é a nossa Constituição Federal, a gente não pode falar em nenhum tipo de reforma tributária aqui no Brasil. E o que acontece? A gente acaba tendo uma dificuldade do legislativo de operar de uma forma mais profunda quando a gente se fala em reforma tributária. Então, para se haver uma alteração, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, é necessário que isso ocorra dentro do Congresso Nacional. Então, seja analisado o que foi feito na Câmara dos Deputados, teve uma votação aí em 2 turnos, e agora a gente está no Senado Federal, que vai ter também essa votação em 2 turnos. Então, assim, faz mais de 30 anos que uma reforma tributária ela é sonhada aqui no Brasil. Nós temos um dos sistemas tributários mais complexos do mundo. Para você ter noção, Arthur, o Banco Mundial ele fez um levantamento de dados e o Brasil, as empresas brasileiras, elas gastam mais de 1.500 horas para regularização quando se fala aí de tributação. Enquanto o segundo lugar, que é a Bolívia, gasta 500 horas. Então, assim, é um sistema muito complexo e é um sistema que ele precisa de muito ajuste. Então, assim, o que nos chama a atenção, e até eu adianto essa questão, é porque demorou-se muito tempo para a gente chegar numa reforma tributária. A PEC 45, que foi aprovada, a gente pode chamar de PEC 45A, na realidade, ela foi apresentada desde 2019. E em meados da discussão, em meados da proposta ser analisada, ela foi alterada. Então, a gente teve uma proposta alterada aí nos 5 últimos minutos para ser apresentada, então por isso que a gente chama hoje de PEC 45A, porque houve alterações aí nos últimos minutos do texto. E você falou sobre como esse sistema é complexo. Como é que uma simplificação desse sistema tributário facilitaria para os contribuintes e também para o governo? Bem, é um sistema complexo. Nós estamos falando de diversas legislações. Então, o Brasil ele é formado por 27 unidades, cada estado tem sua legislação, 5.400 municípios, cada município tem sua legislação,
E a União, ela possui sua legislação própria. Então, a simplificação, ela procura isso, uma legislação uniforme. É uma legislação que ela seja atuante aí em todo o Brasil. Então, realmente, a proposta dessa simplificação, ela é bastante viável para o Brasil. Hoje, o contribuinte, ele sofre muito com a bitributação. O que seria uma bitributação? Você não sabe, às vezes, se você vai pagar um tributo para o Estado ou para o município. Então, assim, houve guerras fiscais, existe guerras fiscais por muito tempo. Então, a simplificação, ela atua nesse modo, trazendo a uniformização da legislação, fazendo com que um único sujeito ativo, que seria o sujeito ativo, é aquele que tem o poder de cobrar o tributo, de administrar o tributo. Então, assim, ele vai reduzir esses sujeitos ativos, reduzir as legislações. Perfeito. Então, nesse caso, seria uma espécie de tributação única. Isso. É exatamente isso. O modelo que está sendo proposto pela reforma tributária é o IVA, Imposto sobre o Valor Agregado. Não é, para quem está nos assistindo, não é uma novidade do Brasil. Então, o IVA ele já está estabelecido em mais de 170 países, certo? Só que o Brasil ele trouxe uma inovação. O Brasil trouxe o IVA dual. Então, o que seria esse IVA dual? Nós vamos falar de um IVA de competência federal, que é o CBS, e nós vamos falar do IVA de competência híbrida, vamos falar assim, duas competências, a estadual e a municipal, que é o IBS. Então, quando fala IVA, quando vocês ouvirem falar IVA, é um novo modelo que a reforma tributária aí está trazendo, que é o Imposto sobre o Valor Agregado. Você falou de CBS e IBS, aproveitando essa esteira, quais são as principais características, tanto da CBS quanto da IBS, porque muita gente vê algumas coisas sobre o sistema e fica na dúvida do que seria, do que não seria, do que tem de vantagem e desvantagem. Excelente pergunta, Arthur. Então, vamos lá. CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Ela vem aí para substituir o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e o PIS e o COFINS, que são contribuições hoje cobradas a níveis federais. Então, nós estamos falando de uma contribuição que vai ser cobrada sobre bens e serviços. Bens materiais, imateriais, tangíveis, intangíveis, serviços. Então, assim, a gente está falando de uma base bastante ampla a nível federal. E o IBS, ele vem aí para substituir o ICMS, que é o imposto atual hoje, que é cobrado pelos estados, sobre, simplificando o ICMS, sobre a venda de mercadorias. E o ISS, que é aquele imposto que é cobrado sobre a prestação de serviços. Então, o IBS ele vem substituir aí o ICMS e o ISS, e a gente está falando que é justamente esse imposto de competência híbrida, que vai ser um imposto de competência tanto estadual quanto municipal. Exato, perfeito. Durante as discussões, Candice, a gente viu que muitos críticos falaram que certas categorias de contribuintes seriam mais afetadas negativamente por conta da reforma. Eu queria saber, pelo menos de você, como é que você viu essa abordagem durante as discussões e quais seriam essas categorias que seriam prejudicadas por conta da reforma? Assim que a reforma ela começou a ser pautada, lá em 2019, uma das primeiras categorias que levantaram a bandeira, né, sobre um possível aumento aí de tributo foi a categoria de serviços, né? Por quê? O que acontece hoje? Quem é prestador de serviço, ele possui uma alíquota de 2% a 5% de ISS, e aí ele vai pagar também aí uma alíquota, vamos supor, de PIS e COFINS, nesse caso, dependendo do tipo de regime que ele tenha. Mas a gente está falando aí de uma alíquota de 2% a 5%, certo? De prestação de serviço. E a gente falou anteriormente que essa alíquota vai ser única, e a gente vai ter agora uma alíquota única para o ICMS e o ISS. Atualmente, o ICMS está entre uma alíquota de 18%. Então, qual é a maior crítica das associações, né, de prestação de serviço? É essa majoração. Então, como é que hoje alguém que paga 5% e você colocando aí o PIS e COFINS pode ficar 8,5% a 15% no máximo, vai pagar 25% a 27%. Então, assim, realmente vai ter essa majoração. Contudo, adiantando até, não sei se você vai me questionar sobre isso, a reforma tributária ela levanta a bandeira da não cumulatividade plena. E o que é que seria isso? É eu, como prestadora de serviço, poder utilizar dos meus insumos, aluguel, gastos com contador e abater da minha base, que hoje, normalmente, dependendo do regime, você não consegue fazer isso. Então, assim, quem é contra a reforma
diz que vai ser majorado. E quem é a favor entende que essa questão de crédito menos débito, você utilizando hoje seus insumos, você vai conseguir manter aí a mesma base. E como você acha que isso pode ser equiparado? Como você acha que pode ser, vamos dizer assim, medido para que entre num denominador comum para que isso seja fechado na discussão? Isso. Então, quando em 2019 houve essa questão de você ter aí uma aglutinação do ICMS e ISS, as grandes confederações, elas se uniram e hoje, para o setor de serviços, para alguns setores de serviços, nós temos o que chamamos de regimes específicos. E esses regimes específicos, ele ainda não está detalhado de como vai ser, mas ele pode ter alguma base de cálculo diferente, alguma alíquota com uma redução, um creditamento mais amplo. Então, assim, para esse setor de serviço, existem os regimes específicos, como também existem os regimes com alíquotas, com redução de alíquota. Então, eles estão tentando, de alguma forma, fazer com que o impacto não seja brutal, né? Que seja algo que mantenha a carga tributária atual. Perfeito. E para fechar esse primeiro bloco, é um tema que, como você bem falou no início, só veio a ser discutido de fato somente em 2023, para a questão de aprovações. No que você atribui, Candice, essa demora? Porque são mais de 30 anos, é um tema muito importante. Eu mesmo, desde pequeno, sempre ouvi falar em campanhas políticas de reforma tributária. Quando você fala de tributo, você acaba mexendo na economia, na parte financeira do país. Então, é algo muito delicado de se tratar. Por exemplo, a reforma tributária atual ela está sendo muito criticada porque alguns juristas entendem ferir cláusulas pétreas, que é o pacto federativo. Então, você precisa ter muito cuidado da forma como você vai abordar, porque aquilo tem um impacto financeiro e fiscal mais para frente. Então, assim, realmente houve uma demora, realmente é necessário a gente ter uma reforma tributária, contudo, a forma como está sendo levada ela precisa ter mais cautela. Eu acho que essa cautela, ela nesse momento agora está se fazendo necessária. Perfeito, é válido mesmo. E agora, pessoal, o Em Pauta vai para um rápido intervalo. Siga com a gente, voltamos daqui a pouco. Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana você acompanha no UERN-TV Notícias. Toda quarta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN-TV. O conhecimento te conecta a novas ideias, novas percepções, novas oportunidades. Que tal começar a semana conectado a um assunto novo? Toda segunda, uma faixa exclusiva de programação traz temas como educação midiática, cultura digital, gestão escolar, tecnologia e robótica. Nos conectamos para aprender, trocar e incluir. Faixa Conecta, toda segunda, 21h, no Futura. O Sobre Humanas é um programa quinzenal que conta com a presença dos professores Guilherme Paiva, Carla Cristine e Ailton Siqueira, além de ex-alunos dos cursos de Humanas da UERN. A cada edição é discutido um assunto relevante para a sociedade e que foi tema de mestrado. Programa Sobre Humanas, terça-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 da TCM e no YouTube da UERN-TV. O Futura faz 25 anos. Estamos de cara nova, mais modernos e atuais, mais próximos de você. Firmes com o compromisso, levar educação de qualidade para todos. Somos um espaço de troca. Cocriamos com nossos parceiros, educadores, com você. Celebramos as conquistas até aqui e seguimos otimistas por um mundo melhor. Juntos, despertamos futuros. Estamos de volta com o Em Pauta, o seu programa de entrevistas aqui da UERN-TV. Lembrando que você pode nos acompanhar no canal 23.1 da TCM e também no youtube.com/UERN-TV. Neste segundo bloco, seguiremos falando sobre reforma tributária, pontos importantes acerca desse tema, com a nossa convidada Candice Ferreira. Candice, agora eu vou falar da questão de
crescimento econômico e geração de empregos. No que a reforma ela pode servir de estímulo para essas duas coisas, dada a situação que o país se encontra, enfim? A reforma tributária ela visa trazer essa simplificação, trazer essa eficiência. Do ponto de vista internacional, a gente pode dizer que alguns investidores eles têm um certo receio de investir no Brasil pelo acúmulo, né, por diversas legislações, por diversos fatos que a gente já mencionou aqui. Então, você trazendo essa transparência, você trazendo essa simplificação, ela com certeza ela vai refletir aí na questão de geração de empregos, né? E também, quando a gente fala em simplificação, a gente fala também na questão do dia a dia daquele contribuinte, de conseguir fazer isso de uma forma mais célere e evitar a bitributação, que é algo também que acaba onerando muito o bolso do contribuinte. Então, a reforma tributária ela traz esse viés realmente de simplificar e eu tenho certeza que sendo feita bem feita, né, sendo feita de forma cautelosa, ela vai trazer excelentes reflexos econômicos para o nosso país. E a maior queixa das pessoas, que eu pelo menos observo, é nessa questão de tributos, né? Que muitas pessoas se queixam que paga mais de um tributo, enfim, é uma complicação grande nesse sentido. O contribuinte hoje ele não consegue entender quanto ele paga de tributo. É bem puxado. Na questão de impostos, a reforma, Candice, ela teve algumas mudanças, alguns pontos foram trocados. Eu queria que você citasse alguns e como isso foi feito para ser adequado na reforma. Isso. Então, 5 tributos serão extintos, como a gente já comentou, o IPI, o PIS e COFINS, o IPI, o PIS e o COFINS a nível federal serão extintos. E teremos agora a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, e o ICMS e o ISS também serão aí extintos e será substituído pelo IBS. Só que isso vai ter um tempo de transição, tá? Não é para a gente se assustar achando que se a reforma for proposta ainda esse ano, já vai começar a ser cobrado esses tributos. Não, nós vamos ter um período aí de transição e possivelmente a partir de 2026 é que a gente vai ter uma cobrança gradativa desses novos tributos. Perfeito. E ainda nessa questão de empresas, tem uma questão também sobre a competitividade. Porque quando você discute um tema como reforma tributária, você pensa em muitas nuances, muitas possibilidades. Eu vou entrar nessa de competitividade. Como é que afetaria uma reforma tributária nesse sentido? Eu acho que hoje eu acho que aquele contribuinte, aquele empresário que consegue entender como funciona a tributação, ele com certeza ele parte na frente dos outros empresários, porque você entender como é que você pode reduzir suas cargas tributárias de uma forma lícita, que a gente chama de planejamento tributário, você sai na frente. Então, aqui, a gente faz até um apelo para os empresários que estão aqui nos assistindo, os contribuintes que estão nos assistindo, a realmente começar a entender o que vai ser proposto para dar aquele passo na frente e ver o que é que pode ser possível aí para ele conseguir reduzir, ele se encaixar de uma forma melhor aí, tributariamente falando. E nesse sentido, você acha que os empresários e os pequenos comerciantes possuem um entendimento ou você acha que é necessário uma explicação melhor, algo mais simplificado, até para que facilite esse processo? O direito tributário ele não é um direito simples, né? Como eu já comentei no início, a gente tem um dos sistemas mais complexos do mundo. Então, obviamente, aquele empresário, aquele contribuinte pequeno, ele vai precisar de uma assessoria jurídica para entender e essa assessoria jurídica justamente vai dar essa visão mais ampla para ele tomar aí os melhores caminhos para um planejamento tributário eficaz. Perfeito, isso, exatamente. Agora vamos falar sobre o setor de serviços, porque é algo muito recorrente, tem educação, segurança, transporte, enfim, até serviços de streaming, né? Foi algo abordado. Qual o impacto da reforma em todos esses serviços? Porque é uma dúvida mais geral, porque as pessoas geralmente dispõem bastante desses serviços. Isso, né? Então, os serviços, ele vem dentro da proposta, como eu disse, como foi aquele setor que inicialmente seria o mais prejudicado pela reforma tributária, o setor de serviços ele acabou se encaixando aí em regimes específicos, em regimes diferenciados. Então, quando a gente fala aí da questão de saúde, educação, eles entraram em regimes diferenciados, que eles vão ter aí uma redução de alíquota de 60%. Então, eles só vão pagar 40% da alíquota de CBS e IBS que será cobrada. Quando a gente fala de construtoras, imobiliárias, ele entra no setor, na questão de regimes específicos.
específicos. Então, ele vai ter uma cobrança diferenciada. Produções jornalísticas, vocês entram no setor de regimes diferenciados, terá uma alíquota aí de redução de 60%. Então, assim, as confederações, quem estiver nos assistindo agora, o momento de ter voz ainda vai ser analisado no Senado agora, de batalhar pelo seu setor e tentar encaixar ele aí da melhor forma para que essa reforma tributária não majore ainda mais, né, o valor dos tributos pagos. E contextualizando para quem está em casa, por que é feita essa divisão e como eles definem essa divisão de redução de alíquota? Alguns estudos foram levantados, por exemplo, quando a gente fala de construção civil, em países como o México, ele já tem esse regime diferenciado. A prestação de serviço, a gente falou do creditamento, que é quando você pode aí abater o valor que foi pago a título de insumos. Quando a gente está falando de prestação de serviço, o maior gasto de um prestador de serviço é com folha de pagamento e você não consegue abater. Então, foram vistos que alguns setores econômicos, por não conseguir ter conseguir ter insumos para abater, ele precisava de uma forma diferenciada de cobrança para que a reforma tributária não prejudicasse aquele setor em específico. Você falou sobre México e agora a gente vai indo para uma questão de fora, porque quais exemplos de sucesso de reformas tributárias em outros países que o Brasil ele poderia usar de exemplo? Porque a gente tem essa mania de olhar muito para o que tem de fora, se serve ou se não serve. A gente vai levar isso também para a reforma tributária. Quais exemplos de fora que serviriam? O imposto sobre o valor agregado, né, que é o novo imposto da reforma tributária, que a reforma tributária está tentando inserir no Brasil, ele é baseado em países desenvolvidos. Mas a gente tem que ter uma cautela quando a gente fala em trazer o que está sendo utilizado em países desenvolvidos para o Brasil. Então, foi feito um estudo de um econômico e ele faz esse balanço entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. E nem tudo que funcionou para países desenvolvidos funciona para países subdesenvolvidos, né? Então, a gente tem que realmente observar, realmente é uma simplificação que o Brasil precisa e eu espero aí que dê certo, que o Brasil ele venha a avançar com essa reforma tributária. Exato. Sobre carga tributária, Candice, muita gente tem dúvida porque se diz que vai ter um aumento de carga tributária por conta dessa reforma. O que há de verdade nisso e contextualizando um pouco para quem está em casa? Pronto. De verdade o que existe aí sobre carga tributária, sobre a alíquota, sobre a taxa aí que vai, né, a alíquota que vai ser cobrada aí. A única coisa que existe é uma nota oficial do Ministério Extraordinário da Reforma Tributária que ele traz que a alíquota poderá ser entre 25% a 27,5%, a 27%, desculpa. Então, isso vai variar de acordo com aqueles regimes diferenciados e específicos que a gente comentou. Então, assim, não se sabe ao exato qual vai ser a alíquota que vai ser cobrada. A gente tem realmente essa nota oficial do Ministério da Fazenda, trazendo que poderá ser entre 25% a 27%. Perfeito, perfeito. E caso ela entre em vigor, Candice, a partir de quando que as pessoas terão um impacto de fato com a reforma? Porque ela está em tramitação ainda, vai ser debatida no Senado, já passou pela Câmara. Isso. Quando é que ela entraria de fato em vigor, caso seja aprovada? Isso. Então, digamos que a reforma ela seja promulgada esse ano, ou seja, ela esteja válida em nosso ordenamento. Vamos ter um período de 2024 a 2025 para que legislações complementares sejam aí inseridas no nosso sistema. A maioria de tudo que a gente falou agora vai ser regido, vai ser disposto em legislação complementar. Então, a gente precisa realmente que essas legislações estejam inseridas, estejam aí dispostas em nosso ordenamento para iniciar. Então, teremos esse período 2024 a 2025 para criações de novas leis e a partir de 2026 até 2032 nós temos 9 anos aí de transição dos tributos antigos para os tributos novos. Um tempo muito considerável, né? Um tempo considerável, isso mesmo. Questão de adaptação e tudo, mas você acha que as pessoas vão ter uma certa impaciência com tanto esse tempo? Porque quando
surgiu essa questão da reforma, dela ser aprovada, muita gente pensou que já poderia ser para agora, né? Ter uns impactos de cara. Eu acho que tem que ter a paciência, né? Tem que ter paciência, tem que entender o sistema atual, porque ele ainda vai ficar válido. Alguns tributos ainda vão ser válidos aí até 2032 e tem que compreender o novo sistema, porque os dois sistemas vão coexistir, vão existir juntos por um tempo. Então, você vai precisar realmente, quem está nos assistindo, de uma assessoria jurídica que lhe ampare com o sistema atual e com o novo sistema. E com dois sistemas, acho que é uma confusão grande para quem depende disso. Agora, uma visão mais pessoal sua, Candice, como você enxerga o impacto dessas mudanças a médio e longo prazo, dado todo esse contexto, dados os itens e a forma como a reforma está sendo proposta? Eu acho que se o Senado ele prometeu que cumprir o que está prometendo, que é ter uma análise mais cautelosa da reforma, ver alguns fatos que precisam ser revistos ou até retirados, eu entendo que realmente a reforma tributária ela vai trazer muitos benefícios para o sistema tributário atual. Só quem trabalha com ICMS sabe o que é ler um regulamento do ICMS, quem trabalha a nível nacional sabe o que é ler instruções normativas. Então, assim, a gente acaba vendo que isso vai facilitar o dia a dia aí do contribuinte, o dia a dia dos contadores e dos advogados. Se for feita realmente com cautela e com zelo, não ultrapassando aí as questões que são disciplinadas em relação ao devido processo legal. Exato. Essa simplificação acho que é fundamental até para que as pessoas consigam se adaptar perfeitamente. Sim. E o Em Pauta de hoje vai chegando ao seu final. Quero agradecer primeiramente a presença da Candice Ferreira, que nos contribuiu bastante acerca do tema, explicações muito boas. Muito obrigado, Candice, pela sua presença. Eu que agradeço. O Em Pauta de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que se você quiser rever essa edição de hoje, além de outros programas aqui da UERN-TV, basta ir no YouTube, youtube.com/UERN-TV. Lá você ficará por dentro de toda a nossa programação, os programas, as reportagens, enfim, tudo que a UERN-TV tem disponível para você. O Em Pauta volta na próxima segunda-feira. Uma ótima semana a todos e até a próxima!